Se você tem R$ 300 dando bobeira aí na sua carteira e quer começar a investir, assista esse vídeo até o final. Para você que quer começar no mundo dos investimentos, mas não sabe por onde dar o primeiro passo, você está no vídeo certo. Este vídeo faz parte da websérie INSS Esquece, uma série que eu posto mensalmente aqui no meu canal para te ajudar a começar a investir do absoluto zero. Nesta série eu utilizo o meu método pessoal de alocação, o meu método de investimento, para te mostrar como eu faria todos os meses para investir R$ 300 e assim te dar uma visão para você se basear nela e pensar como você pode começar a investir também. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Hudson Miguel e você está no canal Você Mais Próspero. Por aqui, o meu objetivo é te ajudar a prosperar através da educação financeira e dos investimentos. Então já deixa um like para dar uma força ao meu trabalho, se inscreva aqui no canal para você receber todos os conteúdos postados da nossa série e a partir de agora eu vou te ajudar na prática a começar a investir do zero e prosperar financeiramente, que esse é o nosso principal objetivo. Eu já te antecipo que neste vídeo eu vou te apresentar um conteúdo de verdade. Eu vou te entregar um conteúdo gratuito que eu cobro na minha mentoria, mas aqui eu vou te entregar de graça. E para te ajudar a entender melhor sobre todo o meu método de alocação, eu vou dividir esse vídeo em 4 partes. A primeira delas, eu vou te apresentar o meu método de alocação e como que funciona a porcentagem de investimentos mensais que eu tenho na minha carteira pública. A segunda parte, eu vou te mostrar a minha carteira, todos os ativos que eu tenho neste momento e a minha rentabilidade. A terceira parte, eu vou te mostrar quais são os aportes que eu vou fazer neste mês e por qual motivo eu estou aportando. E por último, e não menos importante, eu vou te apresentar todos os dividendos que eu recebi desde que eu comecei esse projeto aqui no meu canal. Então, para resumir, essa websérie faz parte da série INSS Esquece e todos os meses eu vou postar um vídeo aqui te mostrando na prática como eu investiria R$ 300 se eu estivesse começando no mundo dos investimentos, beleza? Então já me segue por aqui e bora pro conteúdo do vídeo. A primeira coisa que você precisa fazer na hora de investir é você ter uma ciência de qual é o seu perfil como investidor. Qual é o principal objetivo que te leva a pensar em investir todos os meses, mas na maioria dos brasileiros, o objetivo central em começar a investir é não ter que depender do INSS na sua aposentadoria. E por isso o nome dessa série é INSS Esquece, porque nós não podemos depender do INSS para coisa alguma. O INSS, isso é fato. Isso nunca será suficiente. E o meu objetivo com essa série é te apresentar uma opção paliativa para você aprender a entrar no mundo dos investimentos e como você pode desenvolver a tua mentalidade como investidor e aprender na prática como você deve investir todos os meses uma parte do seu dinheiro. Mas eu quero te lembrar uma coisa importantíssima. Esse vídeo não é recomendação de investimento. Muito pelo contrário, eu estou expondo o meu risco, investindo o meu dinheiro na prática e te mostrando como eu faço isso, para te dar uma oportunidade de você conhecer um pouco mais sobre uma carteira de um investidor. Então esse é meu objetivo central aqui, beleza? E dentro do meu ponto de vista e da minha metodologia de investimento, eu utilizo um método que é o método FAIR. Esse método foi desenvolvido por mim, porque dentro dele eu tenho os 4 principais pilares da minha carteira e eu vou te explicar um pouco mais sobre ele agora. Basicamente, o método FAIR significa o seguinte: FAIR é o bilhete premiado para a sua prosperidade financeira. Eu entendo dessa forma. O significado da palavra FAIR é bilhete. Então eu trouxe isso para a minha realidade e eu sei que o meu método de investimentos é um método que vai trazer a minha prosperidade financeira. É um bilhete premiado, que eu sei que se todos os meses eu comprar esse bilhete, lá no futuro eu terei prosperidade e uma aposentadoria digna, que é o que eu busco para a minha família. Então a minha metodologia de investimentos, ela consiste em investir em ativos que gerem renda passiva, que gerem dividendos. Eu também penso em investir em renda fixa e também aportar no exterior. E sobre a divisão dos meus aportes baseado no método FAIR, como que eu faço? O F é de fundos imobiliários e eu designo todos os meses pelo menos 55% do que eu vou investir em fundos imobiliários, pensando em recebimento de dividendos mensalmente. É um ponto de vista particularmente meu. O A significa ações. Então, nas ações eu aporto mensalmente pelo menos 30% do que eu vou investir todos os meses. O R, referente à renda fixa. Na renda fixa, eu invisto 10% do que eu aporto todos os meses e o E é de exterior. No exterior, eu aporto pelo menos 5% de tudo aquilo que eu invisto mensalmente. E dentro dessa ideia, todos os meses eu vou analisando as oportunidades que eu tenho. E dentro daquilo que eu estou disposto a expor em risco no que eu vou investir mensalmente. E destrinchando um pouco mais do que eu faço em relação a cada tópico dos investimentos, nos fundos imobiliários, nas ações, em renda fixa e no exterior, como que eu faço para poder aportar? Primeiro falando dos fundos imobiliários. Pelo menos 70% do que eu invisto em fundos imobiliários, eu invisto nos fundos imobiliários de tijolo. Por quê? Eles trazem uma segurança maior. Eles têm imóveis dentro da sua carteira
que esses imóveis eles pagam aluguéis recorrentes. E, teoricamente, por conta desses aluguéis, e até mesmo vendas, porque pode acontecer isso, eu recebo um dividendo ali teoricamente presumido. E 30% do que eu aporto em fundos imobiliários, eu aporto em fundos de papel. Porque nesses fundos de papel, eles investem em dívidas do mercado imobiliário, que são os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E, basicamente, eu invisto na renda fixa. É como se fosse uma espécie de renda fixa. São fundos de papel que podem variar conforme o valor da sua cotação e ainda me pagam dividendos mensalmente. Então, nos fundos imobiliários, essa particularmente é a minha divisão. Já nas ações, o equivalente aos 30% que eu invisto mensalmente, eu invisto especificamente nos setores perenes, que são setores de extrema necessidade social. Dentro dos setores perenes, quais são os 4 principais setores que eu invisto? Primeiro, bancos, até porque hoje, como que nós iremos viver, receber os nossos pagamentos sem uma instituição bancária nos auxiliando? E bancos, eles vivem de dívidas. Em te emprestar um cartão de crédito, em te financiar algo, e eles sempre têm uma recorrência de pagamentos por conta das dívidas. Porque muitas pessoas se endividam, o banco gera dinheiro fazendo isso e me repassa uma porcentagem em lucros. Então, o primeiro setor que eu invisto nos setores perenes é o setor bancário. O segundo setor, energia, porque hoje como que a gente vai viver sem energia elétrica? Para gravar esse vídeo eu preciso de iluminação, eu preciso de energia elétrica. Então como será a nossa vida hoje sem energia elétrica? É mais do que um setor perene, é um setor de extrema necessidade social. Eu também invisto em seguradoras, porque hoje, se você tem um veículo, se você tem uma moto, até mesmo a sua casa, você com certeza vai pensar numa proteção. E você vai contratar um seguro. Então o setor de seguro é um setor bastante promissor, que paga excelentes dividendos e que também está inserido dentro dos setores perenes. E por último, não menos importante, saneamento básico. Porque como hoje nós iremos viver sem saneamento básico? Então, são as 4 categorias principais que eu invisto neste momento nos setores perenes. E é claro, a longo prazo eu posso até estudar mais possibilidades de investimentos, assim também como você deve fazer. Mas só que, como eu falei anteriormente, esse é o meu método de alocação e a minha visão particular. Já na renda fixa, o equivalente a 10% do que eu invisto mensalmente, como que eu aporto? Principalmente em tesouro direto, pensando na segurança, porque quando você investe no tesouro direto, você empresta o seu dinheiro ao governo. Se o governo quebrar, provavelmente você não vai receber. Mas se o governo quebrar, o que será de nós? Dificilmente o governo vai quebrar. Então hoje, em relação a investimentos, é o investimento mais seguro que nós temos. É investir em tesouro direto, nos títulos de dívida pública do governo, que eles te pagam mensalmente e anualmente uma rentabilidade por conta do seu investimento. E também nos CDBs, que são certificados de depósitos bancários, onde você empresta o seu dinheiro a uma instituição bancária, um banco, e é preciso emprestar para uma instituição que você tenha confiança e você vai receber uma rentabilidade por conta desse empréstimo. E por fim, no exterior, como eu faço para investir? Os 5% restantes, eu separo uma parte para investir em ETFs, com foco nos que são replicados pelo S&P 500, que é o índice que replica as 500 principais ações listadas na Bolsa Americana, e também criptomoedas, focando no Bitcoin, que hoje é a mais segura, digamos assim, que nós temos. Agora que eu já te apresentei o meu método de investimento, eu vou te mostrar um pouco sobre a minha carteira de investimentos. Inclusive, já me diz aqui nos comentários se até agora o vídeo já valeu a pena para você. Me diz também o que você achou da minha metodologia de aporte mensais. Me conta a tua opinião sincera aqui nos comentários que eu vou ler e ter o maior carinho de te responder. Agora sobre a minha carteira. Desde que eu criei a carteira INSS Esquece, essa foi a evolução do nosso patrimônio. Eu comecei com R$300,20, o valor total de patrimônio R$ 303,73, um ganho de capital no primeiro mês de R$ 3,53. Basicamente, em todos os meses, desde que eu criei essa carteira, ela se manteve positiva. Isso é excelente, isso é bom demais. Então, há 2 meses atrás, em maio, nós tínhamos R$ 1.883,55 de patrimônio e o valor total aplicado de R$ 1.815,68. Um ganho de capital de R$ 67,87. Mas só que em junho eu não depositei. Por quê? Eu não tive tempo de gravar esse vídeo. Foi um mês bastante insano de trabalho para mim, na minha rotina particular de trabalho. Eu também tive uma viagem que eu precisei me dedicar a ela, porque era uma viagem profissional, então eu não consegui fazer o depósito no mês passado. Mas só que nesse mês eu vou depositar R$600 para cobrir o que eu não depositei no mês passado e te mostrar também o meu aporte desse mês. Então, desde então, a nossa carteira está com uma variação positiva de 3,7%, o equivalente a R$ 55,80, uma rentabilidade muito boa de R$ 13,94. Essa rentabilidade é baseada somente desde que quando nós começamos a investir nessa carteira, que foi em janeiro desse ano. Então, de janeiro a julho, uma rentabilidade acumulada de R$ 13,94. E um total em patrimônio por hora de R$ 1.871,48. A nossa carteira por hora está dividida
em 68,04% em fundos imobiliários, porque quando eu criei essa carteira tinham várias oportunidades, vários fundos descontados, e eu tenho essa tendência inicial em aportar mais em fundos imobiliários por conta do recebimento de dividendos. E no meu ponto de vista, quanto mais dividendos caírem nessa carteira, me dá a oportunidade de comprar mais cotas de fundos imobiliários. E assim fazer o efeito bola de neve, aquele efeito cascata, onde com as cotas que eu já possuo, eu compro novas cotas e faço com que o meu investimento trabalhe para mim, sem a necessidade de eu aportar mais. Mas é claro, eu não vou parar de aportar. Todos os meses eu vou continuar fazendo os aportes de R$300. Então, em ações, 22,27%, equivalente a R$ 416,75. Em Tesouro Direto, R$ 86,58, o equivalente a 4,63%. E em renda fixa, no título do CDB lá do Banco Inter, 5,06% da minha carteira, o equivalente a R$ 94,74. Por hora, pelo menos nos primeiros 2 anos, a princípio, eu não irei aportar no exterior. Por quê? O objetivo é gerar R$30 em dividendos com essa carteira, que foi a meta que nós criamos no primeiro vídeo. Então, a partir de agora, fazendo isso em fundos imobiliários, eu vou ter uma oportunidade maior, porque o objetivo é gerar dividendos para continuar comprando mais ativos e assim criar estrutura nessa carteira, fazer com que ela me gere dividendos, fazer com que ela me gere novas possibilidades de compra somente com o que eu tenho aportado. E mais à frente, eu vou começar a investir no exterior e vou compartilhar tudo com vocês aqui no canal. Já deixa um like se tu não deixou um like até agora, beleza? Deixa um like aí nesse vídeo para dar uma força. Falando rapidamente dos ativos, no setor bancário eu tenho o Banco do Brasil e tenho o Itaúsa. No setor de seguros, por hora, Caixa Seguridade, saneamento básico, Sanepar e Copasa, e energia elétrica, CEMIG. Porque eu vou mudar um pouquinho isso daqui. A CEMIG ela está assim na última posição, mas só que a CEMIG ela paga excelentes dividendos, uma média de 17,97 de dividendos. É um valor absurdo. Então, eu tenho o objetivo de continuar aportando um pouco mais na CEMIG, porque é de energia elétrica e porque é uma empresa que paga excelentes dividendos. Como o objetivo é gerar o máximo de dividendos com essa carteira no início, então eu preciso focar nessas empresas. E é claro, quando eu tiver uma oportunidade de compra. Nos fundos imobiliários, falando rapidamente sobre eles, eu tenho 6 ativos na carteira. GGRC11 assumindo a primeira colocação, GERI11, BTLG11, os 3 primeiros são de tijolo, MXRF11, CPTS11 e o VGIR11, que são fundos de papel. Tesouro Direto tem o pré-fixado 2032, que eu comprei o equivalente a R$ 86 na época, então eu tenho aí uma variação positiva de 3,26%. E na renda fixa, no início da carteira eu aportei um pouquinho lá no Tesouro Pré-fixado do Banco Inter, e eu tenho hoje uma variação de 5,31%, 4,78 positivos e um saldo total de 94,78. E agora falando da parte que vocês mais gostam, não é mesmo? Quais são os aportes que eu vou fazer nesse mês? Essa daqui é a minha tabela referencial para calcular os meus aportes e a minha meta de aporte mensais. Aqui a divisão do aporte, ela mostra o seguinte: nesse mês, como eu vou fazer de forma duplicada, eu vou investir R$600. 55% em fundos imobiliários, o equivalente a 330, 30% em ações, o equivalente a 180, renda fixa 10%, o equivalente a 60 e no exterior 5%, o equivalente a 30. Mas só que no exterior eu não vou investir. Então, falando agora sobre os fundos imobiliários, deixa eu te mostrar quais foram que eu investi nesse mês. Eu investi no GGRC11, o valor que eu comprei foi de R$10,03, eu comprei 14 cotas, no valor total de R$ 140,42. BTLG11 também investi um pouco, comprei uma cota a R$ 100,67. E no CPTS11, falando sobre renda fixa nos fundos imobiliários, que ele é um fundo de papel, comprei 12 cotas a R$ 7,36. Agora falando sobre as ações. Comprei Banco do Brasil, comprei 4 ações a R$ 21,05, um total de R$ 84,20. CEMIG, de energia elétrica, comprei a R$ 10,82, 5 ações a R$ 54,10. E na renda fixa, eu trouxe uma outra oportunidade que eu estou vislumbrando neste mês aqui para a carteira. Eu trouxe um título do Tesouro Selic. Eu comprei uma fração do Tesouro Selic a 169,03 e um total de aportes nesse mês de R$ 636,74. E para essa carteira aqui do INSS Esquece, eu utilizo o Banco Inter para investimentos. Porque o Banco Inter, ele não te cobra a taxa de corretagem. Você pode realizar operações, tanto de compra como de venda, e você não paga a fração pela corretagem. Se você não sabe como investir pelo Banco Inter, acessando aqui o aplicativo, você vai na opção de Investe, aqui embaixo. Aqui você vai selecionar o seguinte, vai mostrar todas as opções e aqui você vai definir no que você quer investir. Se for no Tesouro Direto, você clica na opção do Tesouro Direto e aqui você vai no Tesouro Selic. É só você escolher qual que você vai investir.
Voltando, se for na renda variável, você vai clicar aqui em renda variável e aqui você vai acessar o Home Broker no seu celular, que é aqui você vai pesquisar por ações e fundos imobiliários. É só você vir aqui na opção da lupa e você pesquisar o ativo. Por exemplo, BBAS3, que é o Banco do Brasil, e você vai comprar a fracionada sempre que você for comprar menos de 100 ações. E a mesma forma você vai fazer também com os fundos imobiliários. E na renda fixa, em relação ao CDB, como você pode fazer para investir? É só você voltar aqui no início do aplicativo e você clicar nessa opção do Meu Porquinho, porque por aqui você pode começar a investir a partir de R$1 e você já vai fazer o seu dinheiro render todos os dias. O Porquinho do Banco Inter rende 100% do CDI. E se você não tem conta no Banco Inter, eu faço um convite para você abrir com o meu link. Se você abrir, você vai ganhar 200 pontos Loops, que esses pontos você pode trocar por premiações, você pode trocar por cashbacks, passagens aéreas e muitas outras opções lá no aplicativo do Banco Inter. Escaneie o QR Code e abra sua conta agora mesmo. E para a gente finalizar, vamos falar sobre os proventos. Olha a situação atual da nossa carteira. A média nos últimos 12 meses, R$ 4,44. Eu recebi nos últimos 12 meses R$ 53,23, somando de fevereiro até agora. Então, no primeiro mês, R$ 1,64, no segundo mês, R$ 6,81, no terceiro, R$ 8,42. Olha aqui no quarto mês, R$ 11,36. No mês passado, R$ 15,62. E por hora, nesse mês, eu já recebi R$ 9,39 e eu tenho a receber R$ 1,74, totalizando, neste mês de julho, R$ 11,13 em dividendos na nossa carteira do INSS. Esquece. E a última coisa que falta fazer é atualizar a nossa carteira de investimentos aqui na plataforma do Investidor 10. É bem simples. Para atualizar, primeiro eu vou selecionar o ativo. Eu realizei esse investimento no dia 14 de julho. Então, o primeiro ativo que eu comprei foi o Tesouro Selic a 169,03. Então, vou vir aqui na opção de adicionar ativo. Aqui eu vou pesquisar por Tesouro Direto. Vou colocar aqui a data da compra no dia 14. Aqui eu vou selecionar pelo Tesouro Selic. Foi o 2028 que nós compramos. A fração aqui de 0,01, adicionar o ativo. GGRC11, que foi fundo imobiliário, compramos a 10,03 no dia 14, 14 cotas. Então, dia 14, aqui eu vou colocar a opção de FIIs, o ativo GGRC11, valor de compra 10,03, a quantidade foram 14, 140,42 foi o valor investido, tudo certo, adicionar. Agora o próximo foi o BTLG11, a 100,67, vou colocar aqui dia 14, o ativo fundo imobiliário, BTLG11, o valor de compra foi a 100,67 e a quantidade 1, adicionar o ativo. E por último, CPTS11, aqui o CPTS11, 7,36. Então 12 cotas, adicionar o ativo. Por fim, ações. Primeiro BBAS3, colocar aqui ações, BBAS3, dia 14, compramos a 21,05. Foram 4 ações, tudo certo, adicionar. E por fim, CEMIG, foram 5 ações no dia 14. CEMIG, valor de compra 10,82 e a quantidade foram 5 ações. Conferir, tudo certo, adicionar ativo. Pronto, vou atualizar aqui a carteira para nós termos uma noção de como ela está com os aportes desse mês de julho. Por hora, chegamos a 2.501 investido. Temos aí uma rentabilidade de 13,94 e uma variação positiva de 2,01. Esses foram os aportes do mês de julho. Eu espero de coração que essa aula possa ter te ajudado bastante, porque literalmente foi uma aula. Eu te mostrei qual é o meu método de aporte, como está a minha carteira e quais são os ativos, a rentabilidade que eu tenho nela, os aportes desse mês de julho e quanto eu recebi de proventos desde então. Me conta aqui nos comentários o principal insight que você tirou desta aula, se você já investia antes ou se você vai começar a investir a partir de agora, e se você já investia, me diz aqui quanto você tem na sua carteira neste momento. Se inscreva aqui no canal Você Mais Próspero para você acompanhar todos os meses a nossa série INSS Esquece, onde todos os meses eu vou realizar esse aporte de R$300, te mostrando todos os ativos, quais são os ativos que eu comprei, inclusive até frisar. Eu não falei muito sobre cada ativo porque o vídeo ficaria muito longo. O vídeo já está aí com 7 minutos aproximadamente. Se eu falar sobre cada ativo e sobre cada análise, eu tenho certeza que levaria quase 1 hora num único vídeo. E o objetivo é ser mais direto possível. Se você quer uma análise completa sobre cada ativo que eu comprei na minha carteira neste mês, me diz aqui nos comentários qual você gostaria de analisar e por qual motivo que eu vou criar um conteúdo específico dependendo do que você me pedir. E aproveitando a oportunidade, se você gostou da minha didática, se você gostou de todo o conteúdo que eu te passei da minha metodologia de investimento, eu quero te fazer um convite. Eu estou abrindo no próximo mês as vagas para o meu projeto Você Mais Próspero, onde dentro
dentro dele eu vou te ensinar todo o passo a passo para você prosperar financeiramente através da educação financeira e dos investimentos. O meu objetivo é te ajudar a criar uma carteira de renda passiva que gere todos os meses de R$ 1.500 a R$ 4.000 para você. E assim você ter a oportunidade de viver dos dividendos e dos seus investimentos. O link vai estar no primeiro comentário fixado. Faça a sua pré-inscrição, responda a todas as perguntas para eu te conhecer e saber como eu posso te ajudar. No mais, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like para dar uma força ao meu trabalho e eu te vejo no próximo vídeo. Sucesso, que você tenha um ano próspero!